Olá, meu nome é Larissa Matheus, aqui comigo está Rafael Silva e bem-vindos a mais um episódio de Diversidade na Tela. Hoje nós vamos discutir neurodivergências e deficiências físicas, se baseando no documentário Não Me Esqueci de Você, dirigido por René Lopes. Lembrando que esses documentários que discutimos em todos os episódios estão disponíveis na Cinemateca Digital Bauruense, então não deixem de dar uma olhada. Hoje estamos com duas convidadas especialíssimas. Primeiramente, Lorena Reginato, conhecida como Careca TV nas redes sociais e no YouTube. E também Renata Ferregutti, que é ativista e mãe do Tomás, que é uma pessoa no espectro autista. Gente, sejam muito bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui. Eu queria começar perguntando para vocês a conexão das duas. Primeiro, se apresentem, claro, falem um pouco quem vocês são e a sua história, e a conexão de vocês com o tema de neurodivergências e deficiências físicas. Vai começar? Pode começar. Fica à vontade. Bom, então, meu nome é Renata Ferregutti, né, como eu falei, sou mãe do Thomas. O Thomas tem 7 anos, está dentro do transtorno do espectro autista, ele é nível 1. Essa foi a minha conexão mesmo, um filho, né, que até 1 ano eu não sabia, não tinha características nenhuma, e depois do 1 ano e 3 meses a gente começou a notar as características. Entre 1 ano e 3 meses até 2 anos e meio a gente correu atrás por conta do diagnóstico, e quando fechou os 2 anos e meio eu descobri que eu era uma mãe atípica. Então, por isso essa luta dentro, né, do ativismo para as pessoas com TEA. E eu, eu tive câncer, e daí eu fiz um canal, tudo mais, falando sobre um pouco, e esse é minha ligação, sabe? E um canal e tanto, né? Diga-se de passagem. E eu já gostaria, né, de abrir com a primeira pergunta, né, relacionada ao filme. Não Me Esqueci de Você, ele fala muito sobre adaptação, né, de crianças deficientes na escola, adolescentes. Eu gostaria de ver com vocês como que é, né, Lorena, essa adaptação, como foi a adaptação no ambiente escolar, em instituições, ambientes que você frequenta. E, Renato, como que está sendo, né? Ele está no início agora da escola, no segundo ano? Segundo ano. Como que é a adaptação do seu filho na escola? Como que está funcionando? Pode começar, bom. Então, assim, a gente vê que não tem preparo nenhum, quase. Esses dias eu fui num restaurante e tinha um elevador no restaurante. E eu fiquei de cara, porque, assim, é uma coisa que deveria ter em todos, mas nenhum tem. Então, eu já fui em lugares que o banheiro de cadeirante era unissex, entendeu? E, é meio constrangedor, sabe? Por exemplo, às vezes tem um homem ali, então não é nem um pouco preparado. As rampas são íngremes demais. Às vezes minha mãe também não consegue empurrar a cadeira porque ela já tem uma certa idade e ela tem um probleminha no pé também, então é bem complicado, assim. Pode melhorar bastante. É bem isso mesmo. Acho que a gente passa dentro de cada uma das deficiências físicas ou deficiências intelectuais, enfim, essa parte de que as pessoas não estão preparadas, né? Os ambientes não estão adaptados. E isso não é só para um cadeirante, uma pessoa com deficiência física. A gente vê dentro do transtorno do espectro autista também. Quando, por exemplo, eu vou com meu filho, vou usar esse termo do restaurante, algum lugar assim, e que o som está muito alto, então ele tem bastante, a gente sabe que as pessoas com TEA têm esse nível de suporte um pouco menor para barulhos e ruídos mesmo, então você não tem uma área específica com isolamento acústico, de repente, ou pelo menos longe do barulho central ali. A questão de adaptação escolar, a gente sabe que a gente não tem material adaptado para as crianças, então, a partir do momento que essa criança está dentro do transtorno, a gente consegue ver o quanto é dificuldade, o que uma criança típica faz tranquilamente de tarefa, meu filho precisa de uma adaptação, né? Outras crianças dentro do transtorno precisam. Então, são coisas simples mesmo, eu falo mais do ambiente escolar pela idade do Thomas, mas eu vejo em muitos locais. A gente foi esses dias numa sessão adaptada de cinema e, mesmo assim, o som estava muito
muito alto. Para o meu filho, ele não se incomoda tanto, porque ele é hipossensível, ele precisa de muito barulho. Mas para uma criança que é hipersensível, por exemplo, é muito difícil. Então, a gente vê ainda como coisa simples. Esses dias eu fui num restaurante X, que é bem conhecido, e estava lá um kart que eles têm todo... Como que fala? O cardápio deles com pictogramas, então, que são as figuras, né? Então, assim, é super legal, porque tem crianças que só falam através de linguagem alternativa. Mas isso é 1 em 1 milhão. A maior parte dos restaurantes menores ou de lugares assim não tem. Então, a gente vê essa falta de adaptação, né, em todos os locais. E além dessa necessidade de adaptação, né? Num geral, na sociedade, para vocês, para poder ter uma existência digna, eu imagino como deve ter sido uma adaptação pessoal de vocês, né? Vocês duas são pessoas que não nasceram como pessoa com deficiência, você tem um filho com pessoa com deficiência, então você passou grande parte da sua vida ali não entrando em contato com o PCD. Como que é? A gente já percebe que a sociedade não é adaptada. Como que foi para vocês se adaptarem? É assim, é um julgamento, sabe? Você percebe. Tipo assim, por exemplo, às vezes eu vou em um lugar social, assim. Aí as pessoas passam olhando com uma cara de como nunca viam, sabe? E às vezes incomoda um pouco. Mas eu já acostumei, porque faz quase 10 anos que eu tô na cadeira, então já tô acostumando, sabe? Tipo, em festas, nossa, é o pior lugar, porque as pessoas acham. Eu já ouvi, porque assim, eu fico em pé um pouquinho. Aí eu já ouvi falarem que eu fico em pé, eu sento na cadeira para falar que eu sou cadeirante para ganhar o direito da minha entrada. Isso é deprimente, sabe? Então, mas hoje eu já tô acostumando com esses papos, porque eu nem... Antes eu debatia, ficava horas falando, hoje eu já nem... Ah, deixa. Eu entendo bem isso, né? Porque, assim, as crianças, pessoas dentro do transtorno, do espectro autista, do TEA, nível 1 de suporte, principalmente, não tem cara de autista. Então, olham para o meu filho e falam, mas como? Né? Essa criança é perfeita, dizem assim, né? Ele nem tem cara de autista, será que ele é autista? E mesmo eu, como mãe, tendo o diagnóstico dele fechado em 5 lugares diferentes, para provar para mim mesma que ele é autista e para a sociedade também, ainda eu ouço muito isso. Ah, mas nossa, ele é tão esperto, né? Não, mas não é nada. Isso, todo mundo tem um pouquinho de autismo, ou todo mundo tem um pouquinho de algum transtorno. Enfim, é muito ruim, porque isso faz com que as mães que estão lá horas na terapia, ajudando, se esforçando, buscando leis, direito, sejam se tornem invisíveis junto com os filhos, porque, de repente, poxa, mas peraí, antes ele fazia uma coisa como, quando ele ficava muito nervoso, bateu a cabeça na parede, por exemplo. Depois de muitas terapias, ele não faz mais isso, ele consegue controlar. Isso é um ganho maravilhoso pra gente como mãe, porque foi investimento de tempo, foi investimento da gente estar ajudando, de gasto financeiro, foi investimento de amor, de carinho, e a pessoa só chega e fala, imagina, ele nem tem cara de autista. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, nos tornar invisível, e eu falo nos tornar porque meu filho ainda tem 7 anos e não tem voz para falar isso, mas como no olhar de mãe, que eu estou ali passando com ele, eu sei que é isso. E eu acho que até ele ter essa voz para falar, todas as mães deveriam fazer esse papel, sim, de falar pelos seus filhos, sabe? Até para abrir as portas para quando ele for falar, a gente ter esse caminho livre. Porque a gente vê, sabe? Eu lembro um dia, que foi um dia, assim, que eu me senti, nossa, tão frustrada. Frustrada, eu uso a palavra, não mais triste. A gente foi num passeio, num lugar X, e tinha um balanço desses que era na árvore, e tinha uma parte bem grande, assim, aberta, como se fosse um rio, era para cair num riozinho. E aí, a pessoa que estava lá, o orientador, falou assim, olha, crianças podem vir primeiro, e era só um pauzinho, então a criança tinha que se sentar e segurar na corda e se balançar naquele livre, e ele ali apoiando. E aí, né, como toda mãe de autista que se preza, a gente fica, ai, meu Deus, será que ele vai conseguir? Ai, meu Deus, que medo. E aí eu falei para ele, ai, olha, meu filho é autista, talvez ele não entenda muitos comandos, tá? Você vai ter que dar mais apoio para ele.
Ele falou, tudo bem, mãe, eu vou dar todo o apoio para ele. Sentou lá e meu filho foi muito bem, surpreendeu a gente, chorei de emoção. E aí, terminou, aí ele falou assim, e o próximo? Qual é a próxima criança a vir? Aí a mamãe grita, meu filho não tem problema. Ai, que horror. Foi assim, tipo, aí todo mundo fez assim pra ela, tipo, o que você tá falando, mulher, né? E aí ela pegou e falou, ai, não era esse problema que eu tava dizendo, e tentou se justificar, o que ficou pior, né? Nossa. Que tipo, não, mas eu não tô falando isso pra você, você tá aqui na festa, não era bem isso que eu quis dizer, é o pior do que falar algo ruim, né? Então é Verdade. isso. Onde eu fui num parque de diversões, e daí, tipo, eu fui naquele brinquedo, esqueci o nome, que gira, assim, 360. Looping, assim, que... É, Samba? Ou... não, que gira... Roda gigante. Tem Não. tantos brinquedos redondos. É um que vira de ponta cabeça. Ah, é o que fica de ponta cabeça, faz. Extreme, acho. Extreme, isso mesmo. Aí o Kamikaze carinha... também. Algum desses. Aí o carinha falou assim pra mim, você vai? Uma cara tipo, como assim? Você não pode fazer isso. Você não é normal, sabe? Me senti meio... Mas daí eu bati, acabei fazendo amizade com uma menininha de 8 anos, que no fim ela brigou pra eu poder ir, porque ele não tava querendo deixar eu ir, que ele falou, não, é perigoso, porque não sei o que lá. E, tipo, deu tudo certo, sabe? Aí eu fui nesse brinquedo, mas foi meio chato. É, uma infantilização às vezes, né? Sim. Ainda nessa linha de pensamento, o que vocês acham que acontece que tem essa falta de empatia com pessoas com deficiência, né? Para quem não sabe, é PCD, né? Por que falta empatia na sociedade? Eu acho que é porque não é muito um tema que se converse sobre. Tipo, quando eu tive o câncer, eu tinha 11 anos. Então, tipo assim, é ridículo, mas eu pensava que era tipo gripe que vinha do ar, sabe? Um vírus. Aí minha mãe falou, você tá com uma bolinha na cabeça. Eu falei, tudo bem. Eu não ia saber que era um tumor, que era um câncer. Aí, tipo, eu acho que falta muita gente conversar, porque é meio que um tabu. E é tão de boa falar, sabe? Às vezes também eu entendo as pessoas não perguntarem, porque tem medo de ofender, mas às vezes eu acho que tem que, não ofender, mas tem que falar sobre, porque é uma coisa que se a gente não entende, a gente pode muito ofender alguém, entendeu? Então é melhor entender do que... Na minha opinião, assim, e até validando a fala da minha amiga, é que as pessoas presumem incapacidade. Eu acho que essa é uma fala bem assim mesmo, que justifica o TEA e todas as outras deficiências. A pessoa já acha que por ela ser cadeirante, ela não vai conseguir fazer. Então, ele presume uma incapacidade nela de fazer algo. Assim como presume uma incapacidade no meu filho. Eu acho que não vai dar, porque ele é autista. Assim como presume incapacidade de que mas eles não vão ter relacionamento. Eu já vi bastante isso em algumas palestras que eu faço, de autistas mais adultos, né, falarem, eles acham que a gente não pode namorar, que a gente não pode casar, que a gente não pode ter, né? Enfim, então presume a incapacidade daquela pessoa dentro do transtorno ou com algum tipo de deficiência. E a outra questão que eu acho é que a gente já nasce capacitista, todos nós. A gente já nasce com essa sensação dentro de nós mesmos e de falar assim, nossa, mas é deficiente, não vai conseguir. Mas será? Não, acho que não. Então, a gente já está com não bem enraizado dentro de nós, todos, independente. Porque, às vezes, até a gente que está no meio das pessoas com PCD, né, a gente acaba cometendo alguns erros e alguns equívocos. E é por falta mesmo de, divulgar. Então, o trabalho que vocês fazem aqui é trazer divulgação, e esse é um trabalho muito legal, deveria toda a sociedade se comprometer em fazer. E a outra questão é as pessoas aprenderem a ouvir. Porque não adianta a gente falar,
se as pessoas não querem ouvir. Porque a partir do momento que você ouve, você vai se transformar. Então, aquele lugar que você achava que a pessoa cadeirante não deveria ocupar, ela vai estar ali e você vai ter que abrir o espaço para ela. Então, por exemplo, se eu tenho um restaurante e eu começo a ter essa empatia e essa visão e esse capacitismo começa a sumir de dentro de mim por conta de ouvir, de aprender mesmo, eu vou fazer... Se eu for construir um restaurante, eu vou construir pensando que a rampa não pode ser muito íngreme, que eu tenho que ter um banheiro para cada um e não unissex. E aí, o que gera? Gera gastos, gera tudo. Na escola, por exemplo... A partir do momento que entende que tem que ter um suporte para as crianças autistas, para as pessoas autistas. Então, ela vai ter que fazer adaptação de material. Então, aquilo que, por exemplo, eu chegava e apresentava pronto, de conteúdo, vamos supor, como professor, eu vou ter que adaptar. Porque minha sala não é todos iguais. Cada um são únicos na forma de aprender, na forma de entender. Então, eu vou, a partir do momento, vai aumentar esse trabalho para mim, porque eu vou precisar fazer essas adaptações. Na escola, eu vou precisar entender que a merenda não pode ser servida tudo igual para as crianças, por exemplo. Tem criança que tem seletividade alimentar, então ela come diferente. Então, eu vou ter que aprender a fazer. E o aprender a fazer dá muito trabalho. E eu, como mãe, falo isso com super propriedade. Então, eu sei que se eu falar, filho, come esse repolho, ele não vai comer. Ele não é tão seletivo, mas meu filho, ele só come aquilo. Assim, ele não aceita experimentar, mas ele sabe o nome de todas as frutas, de todos os legumes, de tudo que você imaginar. E ele fala, mamãe, compra abóbora porque é bom. Só que ele nunca comeu uma abóbora na vida, mas ele sabe que é bom. Então, tipo assim, são coisas que eu preciso aprender. Então, eu acho que o que falta na sociedade é querer aprender. E a partir do momento que aprendeu, pôr em prática. Que é a parte mais difícil, né? Eu acho que a parte mais difícil é pôr em prática. Porque algumas coisas a gente até sabe, né? Então, você sabe ali que você tem que, por exemplo, construir uma calçada, e essa calçada tem que ter o acesso. Mas você está construindo a calçada, mas vou ter que fazer o acesso. Vamos fazer reto. Você faz meio de cego ali. Não tô vendo isso, né? Porque vai muito, né? É isso. E como que foi... Teve alguma adaptação dentro da casa de vocês? Como que foi esse tempo, né? Quando você descobriu que seu filho era autista, quando você descobriu do câncer, como que foi essa adaptação? Teve? Então, no meu caso, eu adaptei o banheiro para eu conseguir tomar banho, né? Mas no começo, eu não tinha muita mobilidade. Então, tipo assim, meu pescoço não tinha essa força de manter ele em pé. Então, na época logo depois da minha cirurgia, eu não tinha preparo, nem sabia, né? Então, minha casa não era nada adaptada antes. E daí, tipo assim, meu irmão, ele segurava meu pescoço porque eu caía. E daí minha mãe me dava banho. Aí hoje em dia eu tenho lá a cadeira de banho, tenho as barreiras, né? E daí eu consigo tomar banho sozinha. E também a gente alugou uma casa mais reta, mais plana, porque a antiga tinha escadas também. Eu acho que essa parte assim, a mais difícil pra gente, né? Eu, por exemplo, como mãe, porque o meu foi assim, 1 ano, o meu filho fazia tudo como outra criança típica. Então, até então, eu era uma mãe de uma criança típica e não atípica. E aí, descobri que agora seu filho é autista, a gente se cobra. O que eu tenho que fazer? Como que vai ser? O que eu vou precisar mudar? O que não vai? Então, eu acho que para mim, uma das adaptações não é tanto arquitetônica, é uma questão mesmo de sensibilidade. Então, às vezes eu preparo uma comida lá e acho que ele vai comer e ele fala, que cheiro ruim. Ele fala, e eu fico, tipo, eu não acredito. Fiz com tanto amor, né? Então assim, é essa adaptação do que dá para ele saber quando é crise e quando é manha. Então, as nossas questões, assim, de mães de autista é essa. Saber o que ele fala, porque muitas vezes ele confunde a imaginação com aquilo que ele viu num vídeo e com a realidade. Então, o que ele conta, por exemplo, mamãe, um amiguinho pegou e bateu a bolsa no meu rosto.
E aí eu fico toda preocupada, tipo, ai meu Deus, mas o que aconteceu, filho? Ai, ele me chamou de feio, e conta uma história. Aí eu vou na escola, ou ligo lá, falo com a professora, ela fala, não, Rê, não aconteceu nada disso, o Thomas que empurrou o amiguinho. Então, tipo assim, né? Então, assim, a gente entendeu o que ele tá falando. No começo foi difícil, porque ele teve regressão na fala. Então, ele falava mamãe, passou de mamã, mã e Então, para mim, foi muito difícil entender o que ele queria. E eu lembro de uma cena muito assim, que a gente foi num shopping comprar uma coisa, e aí ele queria um carrinho, e a gente pegou o carrinho, achando que era o carrinho azul que ele queria, e ele ficava fazendo e eu não entendia. Fui passando pro caixa, quando eu cheguei no caixa e paguei e dei para ele teve uma crise de deitar no chão da loja, e todo mundo me olhar, e foi assustador, porque foi o meu primeiro momento, assim, de ver meu filho tendo uma crise. E foi crise, não foi manha. Porque ele ficou mais de 1 hora e 40 minutos gritando, berrando, chorando, e nada acalmava esse menino. Então, a diferença de crise e birra é essa mesmo, sabe? É que demora muito, é muito longo. E não foi uma crise porque... vamos por assim, muitas pessoas falam, será que não foi uma birra, que ele queria outra coisa? Na realidade, foi uma falta de entendimento minha daquilo que realmente ele queria. Porque o que aconteceu? A gente não conseguiu identificar, essa crise durou muito tempo para passar, mas a gente não conseguia sair do lugar, porque ele travou e ele não queria ir embora do lugar. E aí minha mãe falou, estava comigo e falou, filha, será que a gente fez alguma coisa errada? E a gente começou a voltar na memória, e foi aí que a gente entendeu que ele estava vendo uma prateleira inteira. E a gente levou ele lá na prateleira. Era o mesmo carrinho, só que era de cor amarela e eu tinha pego cor azul. E ele tentava falar isso pra mim. Ele ficava... E eu não entendia nada do que ele estava querendo falar. Então, para mim, eu acho que para muitas mães, principalmente quando o autista é não verbal, que não fala, é entender o que seu filho quer. E é mais ou menos um exercício assim. Imagina você indo para um país, para um outro país, que ninguém fala a sua língua, e você morrendo de fome, e você pedindo um hambúrguer, e o cara te dando um sabonete. Então, assim, não tem como você não entrar em crise, não tem como você não querer bater, brigar. Então, o autista, ele tem muito isso, principalmente quando é não verbal. Então, para mim, a maior adaptação foi entender o que ele queria, a comunicação. Eu acho que é a pior parte para nós, comunicação. Difícil mesmo. Até, tipo, até às vezes minha família, assim, tipo, elas falam, eu vou no banheiro e, como eu disse, eu fico um pouquinho em pé. Aí eu consigo, né, me virar sozinho e tudo. Aí, às vezes, meu pai mesmo fica, não, filho, mas você consegue, tem certeza? Então, tipo assim, é meio complicado, assim. Eu acho que os pais, eles acabam virando super protetores, porque eles querem tanto proteger que, ao mesmo tempo, invade um espaço que, talvez conversando mesmo, ó, isso eu posso fazer, confia em mim e tal. Nossa, minha mãe fica, ela é super... Protetor. Nossa, Jesus, ela entra em cada briga. Uma vez a gente foi no hotel, colocaram a gente lá no último quarto lá. E daí minha mãe falou, gente, pelo amor, né? Tipo, tinha elevador, mas, muito sabe, longe, né? E daí ela começou a brigar. Aí teve uma vez também que foi festa junina na minha escola e colocaram a gente lá perto do banheiro e tinha um monte de mesa para passar. E ela foi e empurrou a cadeira assim, voou tudo a mesa. Aí eu ficava morta de vergonha, né? Mas hoje em dia eu brigo junto. Eu falo, não dá. Eu acho que é isso mesmo. As mães, elas viram super protetoras e a gente tenta se colocar no lugar e fala, não, isso aqui, eu tenho que ajudar meu filho aqui. Mas eu acho que, assim, é o papel de mãe mesmo esse, né? A gente só precisa encontrar um limite, porque às vezes, né? A gente não tá vivendo aqui, né? Então, a gente não sabe como é de verdade. E é legal até os filhos falarem para os pais mesmo, né? Que agora sua mãe vai saber, que ela é super protetora. Não, eu falo para ela, eu falo, mãe, tem pais que sabe, não precisa. É só conversar, mas não, ela já fica super brava. Eu falo, não, calma, respira. Isso aí. Mas dá certo. Sim, o mesmo acontece, né, com a minha mãe. Eu comentei aqui no off, minha mãe, por um tempo, ela utilizou cadeira de rodas. Hoje em dia, ela utiliza mais em casa, para não cansar tanto. E na rua, ela utiliza o andador. E às vezes acontece uma situação que ela fala assim, não, eu vou brigar com esse povo, porque
não tá certo o que estão fazendo. Igual uma vez, a gente foi viajar e ela tava... o ônibus estava lotado e ela tava na última poltrona. Aí ela falou assim, começou a armar o barraco, eu não quero ficar na última poltrona, e foi que conseguimos, né, ir na poltrona da frente, porque a de deficiente também já estava ocupada, e era aquela questão, porque o ônibus, né, com aquele corredor pequeniníssimo, não tinha como ela se apoiar no andador, foi um caos, mas pelo menos conseguimos resolver. Às vezes, né, tem que brigar Tem que mesmo, brigar, porque muita gente não tá nem aí, não é com ela o problema. Então, E você vê, coisa sente. simples, né? De repente era só colocar ela na porta do ônibus ali, naquele... Então as pessoas querem fazer algo tão grande, tão gigantesco, e às vezes as coisas mínimas eles não percebem, coisas que não tem... Que custo que teria trocar a mãe de lugar, pôr no restaurante, no prédio mais perto, enfim. São essas coisas que a gente acha, que a gente consegue ver que só dentro da vivência e dessa proximidade que a gente consegue ver, sabe? Antes eu não pensava em nada disso, hoje eu já penso. Assim, a gente percebe agora, né? Aliás, quem percebe sabe que é preciso, às vezes, falar em voz alta e pedir essas mudanças, porque se você fica quieto, não faz, e quem sofre justamente é quem é PCD. E a gente estava falando, a Lorena comentou sobre essa ideia de que não é falado sobre, é um assunto que por vezes é tabu. E nisso eu queria perguntar, principalmente para você, Lorena, mas claro, por favor, sinta-se à vontade de responder, como que você enxerga a representatividade de PCDs na mídia, assim? Porque, de novo, é um assunto tabu, mas o que tem ali é bem tratado? Eu diria que não, viu? Porque, assim, por exemplo, agora que a gente tá começando a ver mais, tipo, cadeirante, novela, ainda não, mas eu já vi alguns casos, tipo, publicitários de cadeirantes. Já vi também um caso de desfiles cadeirantes, mas, tipo, nada aborda a temática da acessibilidade, tudo. Então, acho que ainda falta bastante coisa ali para se falar sobre, entendeu? Uhum. Eu vou concordar, porque hoje o tema meio que foco parece ser o autismo, mas ainda é um tema bem raso quando as pessoas falam. Eu posso ir até o limite como mãe, apesar de ter... uma amiga fala sempre assim, que o fruto não cai longe do pé. No caso do autismo, do Thomas, fez com que eu e o pai do Thomas enxergassem muitas características em nós que antes a gente não verificava, não via, sabendo que o autismo é 80% genético. Então, assim, ou eu ou meu marido contribuímos para isso, no caso do Tom. E a gente brinca muito que eu falo para o meu marido assim, e aí, como é que foi a sua infância? E os mesmos problemas que o Thomas tem, meu marido teve, e os mesmos problemas que o Thomas tem, eu tive. Eu fiz fono, na época, numa instituição que era a única que fazia aqui, eu fiz fono, eu fui psicóloga, eu tive muitos problemas, ainda tenho alguns problemas hoje, assim, socialmente falando, mas não tenho um diagnóstico, não fui atrás ainda, até agora, porque eu estava indo, mas enfim. Mas assim, eu não consigo falar da representatividade do autista no nível de autista. Eu vou falar como mãe, como aquilo que eu vejo. Como eu falei para vocês, ele tem 7 anos. Como que ele vai entender que ele precisa de um material adaptado? Ele não vai poder brigar na escola por um material adaptado. Então, essa briga que tem que ser feita pelas mães. Né? Então, às vezes eu acompanho muitos autistas adultos que falam assim, as mães estão tomando conta como se elas fossem as autistas, né? Mas não é isso. Quando é uma criança, a gente vai brigar para que ele tenha o melhor para poder se adaptar. Então, o plano cortou a terapia. Quem vai lá brigar com o plano? Mover advogado e fazer? São as mães. Então, no caso do autista, eu acho que é uma representatividade que anda junto por conta disso. Até o meu filho ter voz para falar, pode deixar a mãe que eu vou lá brigar com o plano. E eu vou de retaguarda, porque se abater, eu vou lá. Então, tem coisas assim, mas hoje eu acho que as famílias são essenciais ainda para ajudar, porque se começa a sua família virando as costas para você, não é? Imagina se sua mãe e seu pai não te ajudassem. Assim, até o momento de você estar livre para falar, agora eu consigo fazer. É isso, gente. Gente, infelizmente está acabando nosso tempo. E para finalizar, né, a última pergunta é
O que vocês acham, né, do papel do audiovisual para visibilizar, né, essas questões? Vocês acham que visibilizam, né, a deficiência, o TA, o PCD? Como que o audiovisual pode ou se ele ajuda a trazer essas questões para a consciência social das pessoas? Então, como eu disse, tipo, ele é uma baita ferramenta para falar sobre, só que ainda não está sendo utilizada para falar a fundo sobre, porque assim, como ela disse, é tudo superficial, assim, não fala muito sobre o tema, nem explica para as pessoas do que se trata. Basicamente, meio que jogam ali as pessoas e interpretam um PCD, entendeu? Meio que isso. Mas, assim, eu acho que tem um potencial muito grande, só cabe a gente saber usar. Acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Eu acho que é isso mesmo, é saber usar isso com moderação, não para engajamento, mas para realmente trazer essa consciência para as pessoas e fazer isso mesmo, cada vez falar mais, trazer momentos como esse de debate, tanto nas rádios, na TV, em todos os lugares que acessam as pessoas, para que realmente as pessoas se abram para esse universo e comecem a ver isso de uma forma mais normal possível, entendeu? Que eles estão aqui, eles merecem respeito, o cadeirante vai estar no jantar ali do seu lado, vai estar na festa, vai estar em todos os lugares, e eles ocupam esse espaço. Então, tem que mostrar isso mesmo, essa força do PCD. É isso. Lorena, Renata, nós gostaríamos muito de agradecer, né, a presença de vocês, disponibilizarem o seu tempo. E você que chegou até aqui, né, não esquece de deixar o like, de comentar sobre o que você achou do vídeo. Você tem mais sugestões? Deixa aqui também. E não esquece também de acessar a Cinemateca Digital Bauruense, que além do filme Não Me Esqueci de Você, temos diversas obras que abordam outros assuntos. E muito obrigada, né, por assistir até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. A Sorri preconiza pela inclusão, né? Não somente no âmbito escolar, mas também no âmbito social. Os avanços têm que estar voltados para a questão de políticas públicas, né? Mas também a sociedade como um todo, né? Mudar um pouco essa visão e quebrar um pouco esse preconceito, né? E entender que essas crianças têm direito de estar onde elas quiserem, né? E na escola o primordial, é onde elas realmente têm que estar, a escola regular. Às vezes a mamãe tem postura assim, ela dá muito trabalho, né? Eu não vou levar. Então, não é que ela não pode pensar assim, que a criança está dando muito trabalho. Ela tem que pensar que a escola é para aquela criança também, é aquela criança que dá muito trabalho, precisa da escola, né? Como criança que não tem deficiência também dá muito trabalho e está aqui na escola. Então, é uma questão de mudança de mentalidade mesmo, até próprio dos pais, né?